Neste áudio, vamos ver como que o cristão pode vencer as acusações do diabo na consciência, após ele cometer alguma falta contra Deus ou contra seu próximo. Este conflito pós-pecado acontece muito em cristãos, novos convertidos e cristão de tempo de fé. Porque o diabo é oportunista, e toda oportunidade que ele tiver para investir contra os filhos de Deus, ele o faz. Muitos confundem o Espírito Santo falando na consciência com as setas do diabo de acusação. Ou até mesmo usando pessoas próximas para te entristecer. O primeiro entendimento que o cristão deve compreender que a obra do Espírito Santo não é de acusar, e sim de alertar em sua consciência que você pecou e que você precisa pedir perdão a Deus. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo dá testemunho e testifica na consciência do homem sobre nossas ações, como o apóstolo Paulo ensina, como está escrito. A Bíblia diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 1. Sendo assim, sempre que o cristão tropeçar em algo, o Espírito Santo irá te tocar na tua consciência. Sempre com a intenção de te levar a buscar a Deus, e não te acusar, sobre tua falha. Quem acusa é o diabo. O próprio Jesus nos fala que a obra do Espírito Santo é consolar e não atormentar, pois isso que Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador, como está escrito. A Bíblia diz: disse Jesus: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 7, 8. Entenda que Jesus conhece a natureza humana, pois ele em carne como nós esteve. Por isso que Jesus intercede por nós, como um advogado, junto a Deus, após um de seus filhos tropeçar, como está escrito. A Bíblia diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Carta de 1 a João, capítulo 2 e versículo 1. O Espírito Santo fala conosco, e nos leva a buscar a Deus, sempre que nós tropeçar, em ações, ele nos faz refletir em nossa consciência. O Espírito Santo fala por nosso espírito, e traduz para nossa alma, no nosso entendimento, sobre nossas ações, e o próprio Espírito intercede por nós, quando oramos e pedimos perdão a Deus, pelo que cometemos. Por vezes, após cometermos alguma falha, Deus permite que nós fiquemos entristecidos por ter caído, para nos levar ao arrependimento. Este sentimento não é para nos acusar e nos lançar no inferno, e sim para nos arrepender, como está escrito. A Bíblia diz: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Carta a 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Não aceite em sua consciência ser acusado, repreenda o diabo e remova da tua consciência toda acusação, seja em pensamentos ou palavras por alguém. O trabalho do diabo é de nos acusar, quando tropeçamos diante de Deus. Quando o cristão peca, a primeira coisa do diabo fazer é acusar, joga em rosto a nossa falha, como está escrito. A Bíblia diz: então, ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa, de dia e de noite, diante do nosso Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 12 e versículo 10. Se o diabo tem ousadia de nos acusar diante de Deus em nossas falhas, o que ele não faz em nossa consciência, para nos atormentar e nos confundir, para pensarmos
que é o Espírito Santo, que está nos acusando e lançando em rosto. Quem acusa ou lança em rosto é o diabo, que muitas vezes usa pessoas próximas de você para tentar te machucar ou te entristecer. O Espírito Santo não lança em rosto e não usa pessoas para te ferir após você tropeçar. É obra de demônios que lança seta na mente, seja na sua ou em alguém. Você precisa usar o escudo da fé e queimar estes dardos inflamados do maligno quando vier a acusação, seja de que for, que o diabo estiver usando, como está escrito. A Bíblia diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Carta aos Efésios, capítulo 6 e versículo 16. Use sua fé, cite para o diabo este versículo, ou fale consigo mesmo, que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Limpe sua consciência pelo sangue de Jesus, não aceite ficar sendo atormentado e sendo lançado em rosto, por sua falha que cometeu. Use a sua fé, e tenha firmeza em teu coração, que o sangue de Jesus nos limpa a consciência de nossas falhas, ao tropeçarmos, como está escrito. A Bíblia diz: muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Carta aos Hebreus, capítulo 9 e versículo 14. O perigo está em você tropeçar, e não sentir sua falta, isso sim é um sinal de que tem algo de errado. Porque, quando o cristão fica resistindo ao Espírito Santo, chega um ponto em que ele vai perdendo a sensibilidade e passa a não sentir o pecado. E com o passar do tempo, o Espírito Santo deixa a pessoa, e o cristão passa a viver no pecado, que o levará à morte espiritual. Se você está com falta de sensibilidade, peça a Deus para te restaurar o teu primeiro amor. Para terminar este áudio, deixo este texto bíblico em que nos alerta para nós estar sensível ao Espírito Santo e não viver no pecado, para não entristecer o Espírito Santo, como está escrito. A Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Carta aos Efésios, capítulo 4 e versículo 30. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.